E aí, que tal a gente embarcar numa viagem para descobrir qual é o formato de verdade do nosso planeta? A resposta, olha, pode ser bem mais surpreendente do que a gente imagina. Ah, essa imagem aqui todo mundo conhece, né? A Terra, aquela bola azul, perfeitinha, que a gente vê nos filmes e nos livros. Mas, será que essa é a história completa? Vamos juntos nessa para desvendar esse mistério. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, a gente precisa entender uma força que é, assim, super poderosa. Já parou para pensar que força seria capaz de moldar um planeta inteiro? É uma força que age em tudo e em todos o tempo todo. Essa força é a gravidade. Isso mesmo. A gente pode pensar nela como se fosse um superpoder que fica puxando tudo para o centro. É por causa da gravidade que, quando a gente pula, a gente sempre volta para o chão, em vez de sair flutuando por aí pelo espaço. É muito legal imaginar como isso tudo aconteceu. Há bilhões de anos, a Terra era uma bola gigante de material super quente. A gravidade, então, agiu como um ímã gigantesco e começou a puxar toda essa matéria de todos os lados, sempre em direção ao centro. Com o tempo, essa força foi moldando o nosso planeta até ele virar a esfera que a gente conhece. Mas aí fica a pergunta, como é que as pessoas descobriram que a Terra era redonda? Muito, mas muito antes de existirem foguetes e satélites. Bom, elas agiram como verdadeiros detetives, sabe? Foram juntando pistas. Vamos ver que pistas foram essas. A primeira pista, olha que demais, estava bem ali no céu, na nossa frente. O pessoal lá da antiguidade percebeu uma coisa muito curiosa que acontecia de vez em quando. E esse evento é o eclipse lunar. É quando a Terra fica bem no meio, entre o Sol e a Lua, e acaba fazendo uma sombra na Lua. E a parte genial foi que eles perceberam que, não importava a posição, a sombra da Terra na Lua era sempre redondinha. Pensa só. A única coisa que faz uma sombra sempre redonda de qualquer jeito é um objeto que tem o formato de uma bola. A segunda pista veio de um experimento super inteligente, que foi feito lá na Grécia Antiga por um cara chamado Eratóstenes. E o mais legal é que ele só usou umas varetas e a sombra do Sol. Olha que sacada genial! O Eratóstenes percebeu que no mesmo dia e na mesma hora, uma vareta fincada no chão numa cidade não fazia sombra nenhuma. Mas em outra cidade, bem mais longe, a mesma vareta fazia sombra. Se a Terra fosse plana, retinha, as sombras teriam que ser iguais. A única explicação para essa diferença é que a superfície da Terra é curvada. Bom, mas ainda faltava a prova de fogo, né? A prova na prática. E essa prova veio com os grandes navegadores e suas viagens super longas. A famosa expedição do Fernão de Magalhães navegou sempre na mesma direção e depois de muito tempo acabou voltando para o mesmo lugar de onde saiu. Foi a primeira volta ao mundo e isso provou, na prática, que não existe uma borda na Terra para a gente cair. Todas essas pistas eram fantásticas, claro. Mas a prova definitiva, aquela que não deixa mais dúvida, só apareceu séculos depois, quando a gente finalmente conseguiu tecnologia para ir onde ninguém nunca tinha ido, o espaço. E aqui está ela, a imagem que acabou com qualquer discussão. Fotos tiradas por satélites e astronautas como essa aqui, a famosa Blue Marble, que quer dizer bolinha de gude azul. Ela mostrou para todo mundo o nosso lar como ele é de verdade visto de longe, redondo e maravilhoso. Então pronto, caso encerrado, certo? A Terra é uma esfera perfeita e fim de papo. Será? Acontece que essa história ainda não acabou. Chegou a hora da grande revelação. Pois é, acontece que a Terra tem um formato tão único, tão só dela, que ele tem um nome especial, o geoide. Olhem só isso, parece uma batata, não parece? Essa imagem toda colorida mostra como a Terra é de verdade se a gente tirasse toda a água dos oceanos. Ela não é uma bolinha lisa, não. É toda cheia de altos e baixos, toda irregular. Então, o ponto principal é este. Geoide é o nome que os cientistas dão para esse formato real, irregular, da parte de rocha do nosso planeta. E o mais legal é que a palavra vem do grego e significa, literalmente, forma da Terra. Faz todo sentido. E essa comparação aqui fecha a ideia toda. De longe, com os oceanos e a atmosfera, a Terra parece uma esfera quase perfeita. Mas se a gente olhar de pertinho só sua superfície de rocha, ela é um geoide, toda irregular. São como se fossem as duas faces do nosso planeta. No fim, a gente descobriu que o nosso planeta é muito mais interessante do que uma simples bola, não é? De uma esfera moldada pela gravidade a um geoide cheio de irregularidades. E isso faz a gente pensar, que outros segredos incríveis o nosso planeta ainda esconde só esperando para serem descobertos?